Olá, caríssimos alunos! Tudo bem com os senhores? Que prazer estar com os senhores. Direito, Penal 4. Senhores, vamos lá? Então, por favor, como nas outras aulas, eu pedi que os senhores estejam de posse do Código Penal e nesta aula não vai ser diferente. Então, por favor, Código Penal na mão, artigo 340, do Código Penal, que nós vamos fazer agora a leitura do dispositivo de comunicação falsa de crime ou contravenção. Então, o artigo 340 diz o seguinte: provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, é um delito aqui que vai tutelar a administração da justiça, uma vez que a movimentação do aparato estatal, de persecução, de controle social, faz com que se tenha uma lesão à administração da justiça em virtude do desperdício de tempo, em virtude do desperdício de dinheiro. E este crime, senhores, ele tem, por ação nuclear, o verbo provocar, ou seja, dar causa. Mas neste caso, dar causa, provocar o quê? A ação de uma autoridade pública, que pode ser um delegado de polícia, pode ser um juiz de direito, pode ser um promotor de justiça, pode ser uma autoridade administrativa, que irão diligenciar ou que poderão diligenciar no sentido de apurar essa infração penal que, porventura, eles acreditam que tenha se verificado. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: aqui no artigo 340, essa infração penal, ou seja, este crime ou esta contravenção que foram comunicados, eles são inexistentes, eles não se verificaram. Então, eles são imaginários, ok? Então, por favor, neste momento, talvez seja bastante interessante nós verificarmos algumas hipóteses em que, possivelmente, esse artigo 340 tenha ocorrido. Então, imagine o seguinte: um depositário infiel que toma para si bens que estavam sobre a sua guarda, sobre os seus cuidados, e ele, praticando assim a apropriação indébita, mas ele fala: já sei como eu vou me safar dessa. Vou até a delegacia de polícia e vou falar que eu fui furtado. Artigo 340 do Código Penal na cabeça. Um autor de homicídio que diz que ele e a vítima deste homicídio foram roubados e que a vítima do homicídio foi morta, quando na verdade foi ele que matou esta vítima do homicídio. Então, queridos, se ele falar que ele foi atacado, nós temos ali a comunicação falsa de um crime ou de uma contravenção, de um crime, no crime de latrocínio, que na verdade não se perpetrou, a partir do momento que ele fala que ele e a vítima foram vítimas de um roubo e a vítima do homicídio que ele praticou foi morta no contexto deste roubo. Ele sabe muito bem que não foi latrocínio coisa nenhuma, que o que ocorreu ali foi um homicídio, que esse homicídio foi perpetrado por ele, razão pela qual incide o artigo 340 do Código Penal. Mas pode ser também que este 340 se dê quando o fato comunicado é essencialmente diverso, certo? Então, o fato comunicado é diverso daquele que efetivamente ocorreu. Então, vamos supor, o indivíduo comunica a ocorrência de um crime de roubo, quando na verdade ele tem plena certeza que o que ocorreu foi o artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões, em que a pessoa faz justiça pelas próprias mãos. Então vamos lá, senhores, a gente vai estudar esse artigo 345 muito em breve. Mas olha, não se considera fato diverso do comunicado quando o indivíduo
ele, por exemplo, se equivoca na capitulação legal. Então, por exemplo, ele fala que houve uma lesão grave, quando na verdade houve uma lesão simples, uma lesão corporal simples, aquela capitulada lá no caput do artigo 129 do Código Penal. Muito cuidado. Também não vai se configurar este crime quando, por exemplo, o fato narrado pela pessoa for um fato atípico, quando este delito estiver prescrito, por exemplo. Então, nestes casos, o artigo 340 não se configura. Muito cuidado. Ao contrário do que vocês podem imaginar, já que a gente estudou lá na denunciação caluniosa, aqui na comunicação falsa de crime ou de contravenção, não existe a imputação deste crime inexistente a uma pessoa determinada. Então, ele só narra aqui no artigo 340, ele só narra a ocorrência de um crime ou de uma contravenção, sem imputar a prática dessas infrações penais a alguém. Né? Lá na denunciação caluniosa, há necessidade de que esse fato seja imputado a alguém. Aqui no artigo 341 não existe essa necessidade, ok? Então, trata-se de um crime comum, ou seja, este delito ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma qualidade especial de sujeito ativo, mas eu quero que os senhores prestem atenção num ponto. Lembra que a gente tem crime de ação penal pública condicionada à representação. Lembra? Né? Classificação lá das infrações penais quanto à sua titularidade. Então, quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, só pode ser sujeito ativo o ofendido ou seu representante legal, certo? Por quê? Porque são eles que são os detentores para o oferecimento da representação. Já como vítima, como sujeito passivo neste delito, nós temos o Estado. Ele é o sujeito passivo neste delito. É um crime essencialmente doloso, mas neste tipo penal existe o que doutrinariamente é reconhecido como elemento subjetivo do tipo, que aqui consiste no especial fim de provocar a ação da autoridade. E, dando continuidade, senhores, não gostaria que os senhores esquecessem que o indivíduo aqui, no artigo 340, ele tem certeza, ele sabe, ele tem absoluta certeza que esta infração penal não ocorreu, certo? Bem, e se ele tiver dúvida? E se ficar em dúvida, se ocorreu, não ocorreu? Olha, a dúvida afasta totalmente o crime. Então, imagine os senhores perderam a carteira. Senhores, cadê a sua carteira? Carteira sumiu, cadê a carteira? Cadê a carteira? E você fala, meu Deus, será que eu perdi essa carteira? Será que furtaram essa carteira? Cadê a minha carteira? Na dúvida, eu vou até a delegacia de polícia registrar ali um boletim de ocorrência. Senhores, como os senhores têm dúvida, não sabem se essa carteira foi perdida, se ela foi furtada, então, neste caso, a dúvida torna o fato atípico. Mesmo que você tenha perdido a carteira e depois encontre lá dentro da sua casa, pode ficar tranquilo, relaxe. Né? O fato de você levar essa comunicação à autoridade competente não o faz um criminoso, certo? Porque no artigo 340 é necessária, né, a certeza de que este fato é inexistente. Quando se consuma, senhores? Aqui o crime se consuma no momento em que a autoridade pratica algum ato para elucidar, né, o fato que supostamente ocorreu. Mas não esqueçam, esse fato é inexistente, só é imaginário, tá? Então, a partir do momento que a autoridade pública diligencia no sentido de apurar, então o crime está consumado. Mas cuidado, aqui também não se exige uma efetiva instauração, por exemplo, de inquérito policial. Basta que sejam realizadas diligências no sentido de apurar, né, essa infração penal.
Existe a forma tentada, ou seja, o delito admite a forma tentada, ok? Então, se, por exemplo, o indivíduo faz a comunicação falsa de um crime de contravenção ou de contravenção e a autoridade policial, já lá, calejada de anos, né, de estrada, fala, isso é mandrake, esse cara tá mentindo. E não faz nada no sentido de apurar, então nós estamos em face da tentativa de artigo 340 do Código Penal. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada e, pela pena preconizada no preceito secundário do artigo 340, ele se trata de um crime, né, de competência dos juizados especiais criminais. É um crime de menor potencialidade ofensiva, portanto, sujeito ao procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Então, encerramos aqui a análise do artigo 340, mas sempre com aquela recomendação. Tem dúvida? Quer aprofundar o conhecimento? Me chama lá no WhatsApp, tá? Por favor, né? Não deixe nenhum pontinho de interrogação, por menor que seja, dentro da parte intelectiva dos senhores. Então, me despeço. Um grande abraço. Fico com Deus e até a próxima.